Olá, meu nome é Joel, eu faço parte do grupo 1 do trabalho de controle de qualidade físico-químico, juntamente com a Ana Catarina, a Ana Luísa e a Raquel. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho a respeito do planejamento de controle de qualidade em processo produtivo da dipirona monohidratada na forma farmacêutica de comprimido de 500 miligramas. Bom, então antes da gente começar a falar um pouquinho acerca desses testes, nós temos que saber o que é o controle de qualidade, para que serve o controle de qualidade. Então, segundo a RTC número 301 de 2019, ela diz que o controle de qualidade ele refere-se à parte das boas práticas de fabricação referentes à coleta de amostra, às especificações, à execução de testes e também, além disso, trata da organização, da documentação e de procedimentos que dizem respeito à liberação e também que vão assegurar que todos esses testes relevantes e necessários eles sejam executados, não só do medicamento, mas também de materiais como que fazem parte da embalagem, tanto da embalagem primária como da embalagem secundária. Justamente para quê? Esses testes de controle de qualidade, essa documentação, ela necessita estar organizada para que possa ser liberada para consumo e para comércio, justamente para garantir a segurança do paciente e a eficácia desses medicamentos. Bom, aqui vocês podem ver de maneira geral o fluxograma que nós propomos, dando início, né, obviamente, com as análises da matéria-prima, passando posteriormente para o processo de produção desses comprimidos. Foram sugeridas também algumas análises para realizar o controle em processo e, por fim, algumas análises com relação ao controle de qualidade do comprimido, né, o nosso produto final, e também para as embalagens. Olá, me chamo Ana Catarina e vou falar um pouquinho do processo de matéria-prima no planejamento da produção de dipirona monohidratada em comprimido. Bom, na descrição dessa matéria-prima a gente vai ter um pó cristalino bem puxado para o branco, vai ser pouco solúvel em água e solúvel em álcool e álcool metílico. Antes de começar a explicar os processos de identificação em si, é importante salientar o conceito, né, que são usadas reações químicas para a caracterização da substância, e essas reações elas só serão suficientes para estabelecer ou confirmar a identidade de substâncias quando são consideradas em conjunto com outros testes. Então, tem que ter essa comparação dos outros testes e especificações que constam na monografia. O primeiro processo de identificação é o espectro de absorção, que é uma técnica fundamentada na absorção da energia eletromagnética. Então, a amostra que vai ser previamente dessecada, ela vai ser dispersa em brometo de potássio e vai ter máximo de absorção somente nos mesmos comprimentos de onda e com as mesmas intensidades relativas que são observadas no espectro da dipirona padrão. O segundo processo de identificação são as reações de íon sódio. Bom, vai se preparar uma solução aquosa com amostras a 5%, acidulado com ácido clorídrico, e na zona redutora da chama, ela vai adquirir uma cor amarela. Então, vai tratar a solução da amostra em ácido clorídrico ou nítrico, e em seguida com acetato de uranila e zinco, e vai formar um precipitado cristalino, após ser agitado por alguns minutos. Então, a solução aquosa a 5% da amostra satisfaz as reações do íon sódio. Bom, ensaio de pureza. Então, para conceituar, é importante a gente lembrar do conceito. Então, pureza é a qualidade do que é puro. Os fármacos, eles não costumam ser 100% puros. Vão ter impureza sim, mas só que a farmacopeia, ela vai designar um limite para essas impurezas. Bom, nos ensaios de pureza, a gente vai ter o processo de aspecto de preparação, que a amostra vai ser pesada, 2,5 gramas da amostra, depois solubilizada em água, isenta de dióxido de carbono,
e vai completar o volume para 50%. Bom, então a gente vai ter uma preparação límpida em comparação com a solução padrão, lembrando que a cor não pode ser mais intensa do que a solução padrão. No processo de acidez ou alcalinidade, a amostra que foi obtida no aspecto de preparação, ela vai ser adicionada 0,5 ml de fenolftaleína e a amostra ela não deve ter alteração de cor. Nos testes de impureza solúveis em clorofórmio, então, vai ser pesado 1 grama da amostra, adicionada 10 ml de clorofórmio, vai deixar essa amostra em repouso durante 30 minutos, filtrar e lavar 2 vezes com 5 ml de clorofórmio, evaporar em banho-maria e secar 105 graus Celsius até o peso constante. O limite desse teste é no máximo 0,5%. Nos ensaios de metais pesados, vai ser preparado uma amostra padrão e uma amostra controle, que é descrito na monografia. Vai ajustar o pH entre 3 e 4 com ácido acético ou hidróxido de amônio, utilizando um papel indicador, e vai diluir com água para aproximadamente 40 ml e homogeneizar. O limite de metais pesados é no máximo 0,002%. No ensaio de sulfatos, vai ser preparado uma amostra e o padrão, e depois vai ser transferido aos tubos de Nestlé, contendo a preparação padrão e a preparação na amostra. Vai transferir 1 ml do ácido clorídrico, completar com um volume para 50 ml de água destilada, homogeneizar e deixar em repouso cerca de 10 minutos. A turbidez da preparação da amostra não deve ser superior à preparação padrão. O limite de sulfatos é no máximo 0,1%. No ensaio de perda por dessecação, vai determinar 0,5 grama da amostra, dessecar em estufa a 105 graus Celsius até o peso constante. Bom, a perda tem que variar no mínimo de 4,9% a no máximo 5,3%. Por último, se tem os testes de segurança biológica, que eles vão cumprir o teste de acordo com a monografia descrita na Farmacopeia Brasileira. Bom, e aí com relação ao controle de qualidade durante o processo de produção, que a gente vai passar a denominar aqui de controle em processo. Por quê? Porque são algumas verificações que são realizadas durante a produção, justamente para monitorar e, se necessário, ajustar esse processo para garantir que o produto ele esteja em conformidade com a sua especificação lá quando a gente chegar no produto final. Então, esse controle de ambiente, dos equipamentos, ele também pode ser considerado como um controle em processo. Aqui, dentro da granulação por via úmida, que a gente propôs para a produção da dipirona, eu queria destacar algumas etapas, como a etapa de moagem, a etapa de tamização, as etapas de mistura, e aqui a etapa de mistura antes do processo de compressão para geração do comprimido. Por quê? A gente sugeriu que algumas análises fossem feitas, como por exemplo a tamização, justamente para ver se após esses processos de moagem, o tamanho de pós ou o tamanho de grânulos estavam adequados para dar seguimento a esse processo de produção, e também avaliar o teor de umidade através de perda por dessecação, para saber se esses grânulos poderiam avançar de etapa durante esse processo de produção. Nós vamos falar sobre o produto final. Nós consideramos no nosso organograma apenas os estudos que estão de acordo com a farmacopeia e com a monografia da dipirona comprimido. Porém, existem ensaios adicionais que podem ser feitos, como os aspectos organolépticos para verificar a cor, aspecto e dimensões do comprimido, o teste de granulometria e o ângulo de repouso. Daí a gente colocou o organograma aqui, né? E os 6 ensaios que a gente focou nesse e que a gente vai focar e falar um pouco sobre eles agora.
O primeiro teste é o teste de determinação de peso. Esse teste ele é para verificar se o lote apresenta uma uniformidade de peso. Então, é feito a média do peso de 20 comprimidos e no máximo 2 comprimidos podem estar fora dos limites e a variação do peso médio tem que estar no limite especificado por essa tabela. Como a dipirona possui formas farmacêuticas acima de 200 miligramas, então o limite de variação vai ser mais ou menos 5%. A uniformidade de dose é para assegurar a administração da dose correta, né? De cada uma das unidades do lote. Esse medicamento ele deve conter a quantidade dos componentes ativos próximos da quantidade declarada. E aí, para fazer esse ensaio, a gente pega 10 comprimidos e aí faz uma estimativa, pesa, né? Faz a estimativa em quantidade de componentes ativos, calcula o valor de aceitação. E aí, se for feito o ensaio pela variação de peso, ele tem que ser maior que 25%. Se for pela uniformidade de conteúdo, tem que ser menor que 25%. Outro teste que vai ser realizado vai ser o teste de dureza. Ele é de resistência, então ele vai submeter meu comprimido à ação de um aparelho que vai medir a força necessária para esmagar o comprimido. Então, esse teste ele é informativo para eu saber se a dureza do meu comprimido está em conformidade ou não. Por quê? Porque a dureza ela vai influenciar na desintegração e dissolução, que são parâmetros importantes para a absorção do fármaco. Já a friabilidade, ela é associada com testes de determinações de resistência ao desgaste ou à erosão, né? O comprimido, no caso da dipirona, né? Ele é submetido a quedas, fricções e rolamentos. E aí é por isso que é feito esse teste, por conta da logística, de como vai passar o medicamento até chegar ao consumidor. Então, ele é pesado 10 comprimidos do dipirona, passa pelo fiabrilômetro, e aí é feito 25 rotações por minuto, por 4 minutos, no caso. É feita uma segunda pesagem para ver se existe uma diferença entre os comprimidos inicial e o final, e se essa perda for inferior a 1,5% do peso inicial, ele é aceito. Outro teste a ser feito é o teste de desintegração. No teste de desintegração, eu vou utilizar 6 comprimidos, cada um vai ficar numa cesta do desintegrador. E essas cestinhas vão ter uns discos, e após 30 minutos dessa máquina funcionando, eu vou ver se os meus comprimidos vão estar completamente desintegrados. Esse teste é importante para eu verificar o comportamento do comprimido e eu saber se ele vai se desintegrar ou não, porque a desintegração vai influenciar diretamente na absorção do meu fármaco. Já na dissolução, ele é a quantidade de substância mínima no meio. Ele é relacionado ao corpo, o comprimido ao corpo. Então, é feito em pHs de alto pH e baixo pH. Então, é feito no equipamento de paz por 45 minutos. E aí é retirada uma alíquota, filtrado, diluído até a concentração desejada, passa no espectrofotômetro e aí é calculada a quantidade de dipirona em relação à dipirona referência. E aí nesse cálculo, ele deve conter 70%, desculpa, da quantidade declarada dissolvida em 45 minutos para ele ser aceito. E por fim, com relação ao controle de qualidade da embalagem, nós temos aqui, por exemplo, alguns itens que devem estar presentes na embalagem e a gente vai reforçar aqui como o nome da empresa, titular do registro, concentração do fármaco, qual a forma farmacêutica, as vias de administração, o nome comercial e a denominação genérica, o telefone da empresa para contato, data de fabricação e validade, número de lote que vai permitir a rastreabilidade e também esses recipientes, essas embalagens, elas devem estar
devidamente lacradas.